aprendendo sobre envelhecimento saudável. Nossa rotina desde a infância diz muito sobre o tipo de idoso que seremos. Entre os hábitos mais importantes para o envelhecimento saudável está a alimentação. E é por isso, uma das formas de garantir disposição e saúde lá na frente, é por isso que a gente tem que prestar atenção no prato que a gente come hoje, tá bom? A produção preparou um VT, acompanha aqui. Viver por mais tempo é um desejo que muita gente tem e, acima de tudo, viver com saúde, qualidade, liberdade e facilidade, aproveitando melhor a vida. Saber envelhecer é um aprendizado que começa desde criança, tendo hábitos saudáveis que devem ser mantidos ao longo dos anos. Claro, nunca é tarde para começar, mas é preciso pensar na velhice antes que ela chegue, não é mesmo? Vamos falar mais sobre o assunto? Que lindo vídeo! Lindo vídeo, Samantha Linhares. Max, muito obrigada. Falando em envelhecer, hoje é aniversário do meu filho. Parabéns, Gabriel. Deus te abençoe, te amo muito. Você é um filho que só me enche de orgulho, viu? Um beijo gigante pra você e obrigada por ser o meu filho. E eu lembrei disso, Gá, porque, gente, o Gabriel tá fazendo 30 anos. Ou seja, eu tenho um filho de 30 anos. Caramba! Ops! É isso, tô envelhecendo. E que bom. Aliás, ele também, né? E é assim. E a gente precisa ficar realmente atento. E é bom quando a gente está envelhecendo sem perceber, como diz o tema de hoje. Vamos aprender com o nutrólogo, especialista em longevidade, o Dr. Cláudio Muti. Seja bem-vindo, meu querido. Tudo com bom? Saudade de você. Eu também. Você abandonou a gente, faz tempo que você não vem. Seja bem-vindo, viu? Obrigada por estar aqui. Obrigado. Doutor, vamos lá. Eu fico toda feliz de envelhecer, não tem nenhum problema com isso, né? Também não. Tenho amigas que falam assim, ai, eu não quero que meu neto me chame de vó. Eu já não vejo a hora do meu aprender a falar e falar vovó, porque eu amo ser vó. Acho uma delícia. É bom envelhecer com saúde. Envelhecer, aquela coisa, envelhecer sem ficar velho. Envelhecer todos nós iremos, né? Os anos vão passando, mas a gente precisa se conservar para quando chegar. Não é viver mais, viver com qualidade, né? Não adianta eu viver na cadeira de roda, eu viver sem poder comer, eu viver perdendo urina, com todas essas coisas. É viver melhor. E isso a gente começa a fazer a partir de quando a gente começa a pensar nisso daí. Então, é sempre, começa a pensar, porque a idade vai chegar. O jovenzinho pensa assim, o seu filho de 30 anos, nunca vou ficar velho. Quando eu era jovenzinho também, eu pensava, imagine, velho, nunca, mas a gente fica. E fica rápido, né? Eu tava falando pro Gabriel, eu me lembro como se fosse ontem, do meu aniversário de 30 anos. Eu lembro a roupa que eu tava, eu lembro as pessoas que foram na minha festa. Porque a vida é assim, um instante, né, gente? Passa muito rápido. Eu não gosto de pensar assim, nem falar isso aí, não. O pessoal fala, a vida passa depressa. Que passa depressa? Passa um tempo certinho. Nosso ano passou depressa, demorou 365 Mas passa rápido porque a gente não percebe, né, doutor? Não penso assim. A gente fica deprimido de pensar assim, tô ficando velhinho. Tem um lado bom. Às vezes a gente acha que a noite nunca vai passar quando a gente tem um problema. E aí a gente já entende que, gente, passa voando, relaxa. Que no final tudo dá certo. Você sabe que uma das coisas importantes para você envelhecer sem ficar velho, ou seja, envelhecer bem, é a cabeça, né? Então as pessoas não se dão conta disso daí, mas tem várias doenças, demência, degeneração, Alzheimer, que geralmente estão associadas a uma cabeça ruim. O que é cabeça ruim? Eu praguejo, eu tenho raiva, eu xingo, eu faço tudo. Às vezes as pessoas vão para a igreja, meu Deus, saem de lá, já estão pensando mal de um, pensando mal do outro. As pessoas têm que entender que a cabeça é uma das coisas mais importantes, isso eu tenho certeza, uma das coisas mais importantes para a gente ficar bem. As pessoas às vezes falam assim para mim, eu não brigo, eu não xingo, eu guardo tudo. Se você guarda tudo, você está fazendo mal para você. Eu não guardo nada, Cláudia. Eu aprendi nessa fase da minha vida, não guardo mais nada. Te xingou. Eu vou ficar guardando que me xingou? Vou não, nem ligo.
Eu não xingo, não ligo, não praguejo. Não precisa xingar de volta, não precisa praguejar, mas simplesmente não recebe. Não Larga pra lá. recebe. E outra coisa, você já ouviu falar que se você deseja o mal volta para você? Não, quando eu desejo o mal, eu crio uma energia negativa dentro de mim. Eu odeio aquela pessoa, uma energia negativa. Eu passo um pouquinho para aquela pessoa, mas não volta, fica dentro de mim. A energia negativa fica dentro de mim. Então é super importante pensar, envelhecer sem ficar velho, é começar na cabeça. Mas tem muitas outras coisas que a gente pode fazer para viver mais com qualidade de vida, né? Alimentação, como a Cláudia falou, é uma das coisas mais importantes. E, infelizmente, a nossa alimentação está cada vez pior, né? Nós estamos cheios de fast food, de junk food, um monte de porcaria. E a gente não está valorizando isso aí. As pessoas querem as coisas mais rápidas, querem comprar congelados, ao invés de fazer coisas em casa. Essas coisas que são feitas em casa, além do carinho que você faz para a família, são coisas geralmente mais saudáveis. Você vai na feira, você compra as coisas, você escolhe as coisas. Não põe saborizantes, porque o ruim desses alimentos prontos, que eles... Se você tem uma fábrica de alimentos, você quer que as pessoas comprem de monte, é lógico. E como é que elas compram de monte? Elas vão amar esse produto. E como que amam? Eu ponho substâncias nos alimentos que causam desejo nas pessoas, que viciam. Eu até falei num programa há pouco tempo de uma substância, até mandaram um e-mail para mim, não, mas não é tão ruim assim. É tão ruim, sim. O que é? Glutamato monossódico. Glutamato monossódico, ele está presente exatamente aonde, doutor? Naquelas coisinhas de pôr na comida para saborizar, uns macarrõezinhos instantâneos, porque aquilo lá te dá uma coisa maravilhosa. Nossa, eu amo, vicia mesmo. Então são coisas que eu não gosto, entendeu? Não fale, não é para falar, mas a gente acaba falando, né? Agora, além da alimentação, porque assim, tem pessoas assistindo ao programa agora, inclusive alguns que moram em fazenda, alguns que moram numa região mais rural e que comem muito direitinho, que estão chateados porque perderam muito da função, muito da qualidade de vida, por conta do corpo mesmo, vem as dores, problemas na musculatura, nas articulações, nos ossos. O que a gente pode fazer para prevenir e ter uma velhice saudável? Então, essas doenças que você está falando, ou todas as doenças, ou eu sempre falo, ou são genéticas, ou você adquire congênito, intraútero, e o resto você adquire todas por inflamação. O estresse inflama, os pensamentos ruins inflamam, e alguns alimentos que nos inflamam. Esse que eu falei, o glúten nos inflama, o açúcar inflama. Então, a gente tem que saber se preparar para essa velhice. Então, como que eu faço? Antigamente, se você queria comer um doce, tinha que fazer o doce no tacho, demorava mais tempo. Hoje em dia, você vai no mercado, compra um monte de docinho, no meio da tarde, está com fome, você vai lá e come um docinho. O docinho faz o quê? Ou um docinho, uma bolachinha. Aumenta a sua glicemia rápida, te dá muita energia, por isso que você vicia também. Mas só que aumenta a sua insulina. Se você tem muita glicose, a insulina aumenta para trabalhar essa glicose. E a insulina é o hormônio mais inflamatório que nós temos. Então, para você viver bem, a gente tem que saber café da manhã, almoço e jantar. Nesses intervalos, evitar de pôr carboidratos, evitar açúcar, evitar ao máximo açúcar. Mas então vou pôr adoçante. Não, adoçante é a mesma coisa. Quando eu ponho adoçante na minha boca, vai uma informação para o meu corpo que está vindo açúcar. Está vindo açúcar, o que acontece? Meu pâncreas produz insulina. Então, adoçante também é ruim. Evitar essas coisas. É café da manhã, almoço e jantar. Outra coisa que eu gosto de falar também é seguir a cronobiologia, em que essa genética que nós temos parecidas desde a época da caverna. Nós acordamos quando vem a luz, acordamos. E quando a luz vai embora, o sol vai embora, nós dormimos. Então é saber dormir bem também. E não comer à noite, evitar de comer à noite. Comer o mais cedo possível. O jantar tem que ser o mais cedo possível. A noite é feita para dormir. Quando a gente dorme, a gente produz
um hormônio na nossa pineal, chama-se melatonina. E a melatonina faz o quê? Faz a limpeza dos radicais livres. Radicais livres, sim, é sujeiras que a gente produz ao longo do dia. Quando eu como, quando eu respiro, quando eu faço atividade física. Então, é dormir bem. Então, é evitar comer muito tarde. Porque uma coisa interessante, o seu pâncreas, o seu fígado e o seu intestino trabalham menos à noite, porque ele não foi feito para trabalhar à noite. Então, você acumula mais gordura também. A gente não tem que comer até ter saciedade. A gente tem que comer apenas para a gente ficar bem. É levantar da mesa antes de falar estou satisfeito. É levantar da mesa antes. Antes de ter que abrir o botão da calça. Antes de ter que abrir o botão da calça. Porque a natureza faz isso. Como eu falei, à noite, além de a sua melatonina produz, a sua pineal produz melatonina que limpa os radicais livres, ela faz o que também? Você começa a fazer uma coisa chamada autofagia, que é super importante a autofagia. A autofagia, o que é? Nada mais que o seu corpo começa a comer as células ruins, o tecido que está estragando. Então, ele vai purificando o seu corpo. O jejum purifica a alma. Jejum para fazer à noite, não é para fazer durante o dia. Não. Ó, agora uma outra coisa que eu queria levantar aqui, mas aí eu até vou pedir para você dar uma pensada para a gente conversar sobre isso. No caminho vindo para cá, eu recebi 2 notícias tristes, 2 amigas com câncer. E aí eu conversando com minha prima, a gente ficou pensando, né? Puxa, o que está acontecendo com essa mulherada? E eu fico achando que tem um pouco de exagero, um pouco de descontrole na história da reposição hormonal, da loucura por permanecer eternamente jovem e, de repente, o descuido com a saúde, né? Porque essa loucura de manter-se bem, de manter-se jovem, pelo que eu estou sentindo, pode estragar algumas coisas no nosso corpo e levar as mulheres a uma situação como essa. É bem interessante isso aí. Primeira coisa, quando você inflama, as doenças são genéticas congênitas e inflamatórias. Quando você inflama o seu intestino com carboidratos, açúcar, você diminui a absorção de nutrientes. Começa aí. Eu tenho menos nutrientes, eu faço menos músculo. Você vê... velho, que nem eu, não tem músculo, eu tenho músculo, eu faço fácil. E outra coisa, se eu tenho menos nutrientes, meu sistema imunológico fica mais deficiente. Então começa por isso aí. E uma coisa interessante também, eu trabalhei há muitos anos no Hospital do Câncer, um tempo, e era assim, você pega as pessoas de câncer, pensando, não sei se câncer de mama é essa sua amiga, você pergunta para ela, o que aconteceu há 2, 3 anos atrás? Sempre aconteceu alguma coisa, sempre tem uma coisinha. Emocional. É o emocional. Porque nós temos, é uma coisa mais ou menos assim, é um exemplo que eu estou falando. Tem um gene que pode causar o seu câncer, mas nós temos uma coisa que segura isso daqui e segura para você não ter, está segurando. Quando a gente tem um estresse grande, um emocional grande, morreu meu filho, morreu meu pai, fiquei pobre, qualquer coisa assim, a força disso daqui, ela é desgastada, porque o meu estresse utiliza essa força que também, eu perco, dali 2 anos aparece o câncer. Então é importante isso aí, é importante a cabeça. Eu sempre falo assim. Então você acha que o problema é mais emocional do que, de repente, uma reposição hormonal exagerada, um excesso de... Olha, eu vou te falar uma coisa sobre hormônio, eu acho ótimo, tem que saber fazer, lógico, tem que saber fazer, é muito bom. Nós não fomos feitos para viver muito, agora nós estamos vivendo mais. Só que o nosso tempo útil era menor quando nós fomos feitos. A mulher entra na menopausa, sabe por quê? Porque é o tempo útil, porque a mulher que é a fêmea que cuida da cria. Chega uma certa época, já tá bom, ela não tem mais força para cuidar da cria e para os hormônios, para com os hormônios. Mas então, como nós estamos vivendo mais, cada vez mais a ciência ajuda isso pra gente também, a gente com falta de hormônio fica ruim, né? Se esse homem não tem testosterona, o que acontece? O homem vai ficando fraquinho, vai perdendo músculo, perdendo a força, não tem força nem para levantar, ir no vaso sanitário, não tem força para levantar. E a mulher a mesma coisa. Então não é isso que causa câncer, mas isso mal administrado pode causar? Mal administrado pode ser, mas eu gosto muito, eu acho, eu uso testosterona e vou usar. Meu pai aos 88 anos, eu passo testosterona para ele. E mulher pode usar testosterona? Lógico, o médico indica, mas
Eu uso para todas. Ok. Lógico que eu vejo isso daí. Então é importante, a cabeça, tá? A cabeça é importante. Eu sempre falo assim, às vezes, que vontade de morrer. Mas lembre-se, daqui 1 ano a vontade de morrer passou. E se você não se cuidou nesse momento, daqui 2 anos você tem um câncer, daí você morre mesmo. Falou tudo. Vamos para as perguntas. A Vitória Fernandes de Cuiabá. Vitória, você tá em Cuiabá, minha filha também, eu morro de saudade dela. Olha lá, eu mando um beijo para Carol. Já estou na terceira idade, não sinto prazer de comer. Como parar... Não, como para não passar mal? Como voltar a ter prazer em comer? Uau, gente, ela não gosta de comer. Então, eu vou te falar, quando a gente envelhece, o que acontece também? O nosso suco gástrico, que eu como, a saliva começa a quebrar o alimento, meu suco gástrico começa a quebrar também, para me dar forças e energia. Isso que faz a gente querer se alimentar também. A partir dos 40 anos, o nosso suco gástrico não quebra alimentos direito. Não quebra, então eu tenho menos nutrientes, eu tenho menos energia, e aí vai embora todas as coisas. Então, a partir dos 40 anos, a gente tem que... Eu faço isso, meus pacientes, eu vejo isso aí, para quem precisa, as enzimas digestivas, que ajudam a quebrar o alimento e mais depressa. Se eu não tenho enzima digestiva, o meu alimento fica mais tempo no estômago e minha acidez fica ruinzinha e fica lá no meu estômago. O estômago aguenta um pouco de acidez, mas se ela fica muito tempo, eu acabo tendo gastrite, acabo tendo esofagite, e aí eu tenho o H. pylori, porque a acidez do estômago da gente não é só importante para quebrar o alimento, para te dar energia, para te dar nutrientes. É importante porque a gente engole fungos, bactérias, vírus, e essa acidez vai lá e destrói tudo. Se eu não tenho essa acidez, começam a ter bactérias, começa a ter o H. pylori. E enzima digestiva a gente compra na farmácia? A farmácia tem, ou vai no médico, o médico vê as enzimas que são legais. Um exemplo, o que seria uma enzima digestiva? Betaína. Entendi. Então teria que ser alguma coisa suplementada, assim. Suplementada. Manipulada, porque infelizmente, né? a gente perde. Você vê que cada vez mais os idosos tomam esses remédios. Posso falar o nome? Os óleos aí, para não ter gastrite, esofagite. Aí você não quebra o alimento e você vai perdendo nutrientes, você vai ficando cada vez pior. Entendi. Você não faz músculo, não faz mais nada. Então, bora ver isso, Vitória. Próxima pergunta é da Neuza, de Bipitanga, Bahia. É verdade que o consumo de proteína em excesso pode causar envelhecimento precoce? Então, o que acontece? 2 coisas acontecem quando a gente envelhece. A gente oxigena menos, ou seja, você vai inflamando, você vê que os braços dos velhos, a perna dos velhos, você machuca, não cicatriza direito. É menos oxigenação, porque com o passar do tempo você vai inflamando. E outra coisa, o que leva a proteína? E outra coisa que acontece, você não oxigena direito e você acidifica. O acidificar é uma porta para a entrada de doenças. Então, você cheira um bebê, o bebê é cheirosinho, né? Você cheira as pessoas idosas, ela não tem um cheirinho tão bom. Às vezes você pensa, será que não toma banho? Será que fez xixi na costa? Mas não é. É que a gente vai acidificando. E o acidificando, a proteína leva... Proteína animal, geralmente. Em excesso. Em excesso. Ontem. É muito bom proteína, é importante. Eu preciso de proteína para tudo, dos aminoácidos para todas as funções do meu corpo. Ontem a gente ouviu, inclusive, uma profissional falando da quantidade de proteína que a gente precisa consumir diariamente. Qual seria realmente indicada? Então, aí depende. Por exemplo, assim, se eu peso 80 quilos e eu estou fazendo uma musculação para crescer, daí você pega 90, 100 gramas de proteína dia. Mas, então eu vou comer 100 gramas de carne. Não é assim. Existem tabelas na internet de quanta proteína cada alimento tem. Por exemplo, você pega 100 gramas de carne, uma carne não cheia de gordura. Eu gosto de patinho, porque patinho é uma carne menos gordura. Você vai produzir 22, 23 gramas de proteína. Então, se eu peso 80 e eu só estou querendo manter meu músculo, querendo manter as funções do meu corpo normais,
eu vou comer 80 gramas de proteína. Ou seja, vai comer uns 4 bifes de 100 gramas cada um de patinho. Pode ser. Ou 400 um gramas ovo, por por dia. exemplo, o ovo tem 6 gramas de proteína. Tá. Mas na internet é fácil de pegar quanta proteína tem em cada alimento. Não é para comer só carne, você pode comer carne, carne branca, peixe. Ovo. Ovo. E tem muitos vegetais, quinoa. Legal. Próxima pergunta. Obrigada, Neuza. Selma de Feira de Santana. É certo comer uma fruta à noite ao invés de jantar? Isso ajuda ou prejudica quem já está na terceira idade? Então, você vai comer à noite, repetindo, comer à noite. Você come uma fruta à noite, depende da fruta que eu como, tem alto índice glicêmico, ou seja, ela passa no sangue, a frutose passa no sangue rapidinho, é como se fosse uma glicose. A glicose aumenta e aí a sua insulina aumenta para baixar essa glicose. E aí é ruim, inflama. Eu prefiro à noite, ou você não come nada, você vai comer uma fruta, vou comer uma banana à noite. Então, sabe o que você faz? Você pega uma banana, você põe chia junto da banana, ou você põe aveia. Eu gosto de aveia orgânica, sem glúten, flocos grossos. Eu falo para todos os meus pacientes fazerem isso. E eu como toda manhã essa aveia. E aí, por quê? Você come a banana, você amassa a banana, como eu faço, você põe aveia, daí você come. O que a aveia faz? Ela segura essa frutose no seu intestino e libera bem lentamente para o seu corpo. Não vai aumentar a sua insulina, porque a insulina é que inflama. E as doenças são por inflamação, a maioria. Tá? Se você quiser trocar por uma fruta, faz isso. Chia, quinoa, sei lá, ou aveia para você pôr na sua fruta. Quando a pessoa quer acordar mais sequinha, né? Tem às vezes dessa, eu queria acordar amanhã mais sequinha porque eu tenho um casamento, eu tenho alguma coisa, eu queria acordar mais murchinha. Existe algum alimento ideal para ela ingerir à noite? Tem que ser os alimentos menos inflamatórios, então você tem que tirar essas coisas que inflamam. Carboidrato inflama, açúcar inflama, e frutas também dá uma inflamação, a não ser que você ponha essas coisas. Porque quando você inflama, eu quero estar sequinho, meu vaso é aqui, se eu inflamo, diminui um pouquinho o calibre do meu vaso, o sangue não passa direito, extravasa a água do sangue, você fica mais inchado. Inchadinho, Tá. Então, de repente, o quê? Uma gordura boa? Uma gordura um pedacinho de boa. abacate? Um abacate é uma gordura boa. Ou uma proteína, boa. Tipo um salmão? Isso, uma saladinha, um salmão, coisa leve. No dia seguinte, se quiser ficar bem. E quanto mais cedo for o jantar, é melhor, tá? Seguindo a cronobiologia, como nós somos feitos para funcionar. Próxima pergunta. Elis Regina Santos. Quando se tem algo inflamado no corpo e ingerimos coco, a inflamação pode piorar? Não piora, não. O coco é muito bom. O coco, ele é absorvido numa forma de um alimento que ele te dá energia e ele não te inflama. Muito pelo contrário, eu falo para os meus pacientes comerem coco para desinflamar mesmo. E ele te dá energia e ele não é guardado na forma de gordura. Então, não tem isso aí do coco piorar a inflamação. É lógico, não pode comer muito de um monte de coisa. Vou comer oleaginosa, nozes, castanhas, avelã, que eu falo para comer nos intervalos, entre café da manhã, almoço e almoço, jantar. Mas vou comer um monte, não dá, né? Castanha do Pará tem selênio, vou me intoxicar de tanta castanha e tanto selênio. Lógico, come um pouquinho. Eu sempre deixo um potezinho na clínica que eu vou lá como umas coisinhas entre os intervalos da minha alimentação. É um bom quando a pessoa é controlada, né? Deixa um potinho na minha frente. Dependendo da hora. Vamos lá. Obrigada, Elis. Maria Lana, como se preparar para viver mais e melhor? Quais as preocupações que preciso tomar? Então, se alimentar bem, comer menos carboidrato, tirar os fast food da sua vida, tomar bastante água. A água é importante. Pega o seu peso, multiplica por 3 a quantidade de água e fazer um exercício. Não precisa fazer um monte, não posso ir na academia, então caminha o máximo possível. E a cabeça boa, lembre-se, sempre cabeça boa. Eu bato nessa tecla, a cabeça boa te faz melhor, a cabeça ruim te destrói. A cabeça te leva ao mal, mas a cabeça traz você do mal para o bem. Maravilha. Próxima pergunta, obrigada, Maria Lana, é da Sônia da Praia Grande. Como a medicina funcional pode ajudar o envelhecimento melhor? Dessa maneira, como eu estou falando mesmo, essa é uma medicina funcional. Alimentar bem, se tiver condições e se passar no médico, se ele achar legal, uma reposição hormonal, uma atividade física, uma cabeça boa,
E se alimentar bem é importante. Não adianta eu só me alimentar bem, não fazer um exercício, meus músculos vão atrofiando. E se eu não me alimentar bem, eu tiver alimentos inflamatórios, eu não absorvo nutrientes suficientes, como nós falamos das proteínas, dos aminoácidos, eu não tenho suficiente, eu não vou fazer no músculo. Eu vou usar em outras funções prioritárias. E o meu músculo, daqui a pouco, você envelhece sem força nenhuma, não pode andar, vai atravessar a rua, alguém tem que segurar. Não, é envelhecer bem, é envelhecer sem ficar velho. É o carro, você tem um carro, o carro pode ficar velho ou pode ser um carro antigo, valorizado, né? Então, vamos valorizar o nosso corpo, que é o que Deus nos deu. Cuide do que Deus te deu. E é muito legal essa coisa do não perceber, mas ao mesmo tempo a gente tem que entender que a gente vai envelhecer para tomar atitude enquanto a gente acha que não vai envelhecer. Porque você não concorda mais, o tempo passa rápido. Aí você fala assim, uma hora eu entro na academia para fazer uma musculação. Uma hora, de repente, que não vai chegar nunca, e daqui a pouco você já tá assim, que você não consegue levantar sozinho nem abaixar. Nem ir pra academia. Né? Então, assim, tem que ter consciência, tá? Constantemente. Olha, quem puder, vai conversar com o Dr. Cláudio Muti, que ele é um show. Pode ser telemedicina, não pode ou não? Pode, eu Tá. faço muito. Dr. Cláudio Muti com 2 T's. Ele tem um YouTube, que é o Dr. Cláudio Muti, com um monte de dicas maravilhosas. E o contato do WhatsApp é o 119-4008-0272. E o Instagram, tá? 4008 Dr. Cláudio Muti. Põe no Instagram, pode perguntar que eu respondo. Muito obrigada, doutor. Foi uma Obrigado. alegria te receber e até a próxima. Se Deus quiser. Agora, aproveitando que você falou de terceira idade, eu vou dar um recado para os jovens, para quem tem pai e mãe. E isso veio aqui do meu coração. Gente, presta atenção, pai e mãe não é pra ficar conversando só de doença, ficar só dando bronca, não. Eles são gente, eles estão vivos, é pra conversar da vida, é pra conversar... Porque você falou de cabeça boa, bom, mas às vezes eu vejo que os filhos também não ajudam, né? Tem uns que são negligentes, que largam pra lá. E outros que só falam sobre doença. Você toma remédio, você fez isso, você fez aquilo. Para com isso. Leveza na vida para que eles também possam ter uma cabeça boa, né? E agora, para você que já tá na terceira idade, que nem eu. Eu já tô, né? Nós. Que nem nós. Então, faça amigos. Eu sei que chega uma hora, você talvez perceba isso, doutor. A gente vai, às vezes, tirando umas coisinhas da nossa vida e, de repente, a gente olha, o nosso círculo de amizade ficou menor, né? Fica. Mas faça amigos, tenha conversas gostosas, cultive coisas boas, sabe? Se obriga um pouquinho a ir passear. Às vezes eu também tenho preguiça, vontade de ficar lá deitada, sentada no sofá. Não. Vença essa preguiça. Bora viver a vida, tá bom? Porque é só assim que a gente mantém a cabeça boa. Obrigada, doutor.